Nesse vídeo eu vou te explicar o real motivo e minha opinião honesta por que eu estou voltando para o slow market e o porquê você deveria fazer o mesmo. Um real motivo foi porque eu percebi que o marketing acelerado, promessa, cada vez mais estava deixando burro e provavelmente está deixando você e você nem percebeu. É sobre isso que a gente vai falar hoje, tá? Bom, por muito tempo eu vim estudando o marketing digital de grandes influenciadores, grandes gurus do marketing. Eu comecei a entender que tudo era sobre mecanismo único e sobre método, uma estrutura. Não que esteja errado, mas quando a gente estrutura um método, a gente precisa minimamente garantir um resultado específico para ele. Não criar um método ilusório que não traz um resultado específico. E tudo sempre é da noite para o dia. Tudo sempre era da noite para o dia. E eu era o único, eu era a única pessoa que não tinha o resultado da noite pro dia que os caras prometiam. E era mentoria de com garantia e tudo mais, e mesmo assim eu era a pessoa que não tinha resultado. Se eu chegasse para falar alguma coisa, não, cara, o problema está no seu funil, no seu tráfego, na sua comunicação. Alguma coisa está errada, cara. Não faz sentido. E eu comecei a aprofundar cada vez mais o meu conhecimento sobre marketing em si. E eu tive uma epifania. Eu entendi que, na verdade, quando eu comecei a estudar a estrutura de negócios consolidados, que nada é da noite para o dia. Geralmente, é uma média de 2 a 5 anos para você ter a capacidade de estruturar uma base sólida para você ter uma rentabilidade no seu projeto. E muitas das vezes você tem geralmente dois caminhos. Investir o seu tempo, porque provavelmente você não tem dinheiro. Você investir dinheiro, e aí você ganha tempo. Na verdade, eu vou colocar o terceiro ponto, que é a junção dos dois. Eu quero investir meu tempo, por exemplo, só para você entender qual que é o raciocínio aqui. A minha marca pessoal sou eu, Gabriel. Então, o que é a minha única coisa que eu preciso fazer todos os dias? Construir a minha reputação, a minha autoridade. Como? Produzindo conteúdo. Me posicionando no mercado sobre o que eu acredito que seja certo ou errado. De forma consistente, frequência. E isso é um ponto muito importante que eu quero trazer para você, até para você não se frustrar, tá? Fico muito feliz quem consegue ter resultado na último dia, de verdade, mas o trabalho aqui no digital, muitas vezes você deve estar fazendo em paralelo com o CLT, ele é mais um trabalho que você vai ter. Por exemplo, para eu gravar esse vídeo, eu tive que ter a capacidade de analisar meu ecossistema, analisar o ambiente, as maiores dificuldades e dores que geralmente as pessoas que estão produzindo conteúdo têm, meditar, entender como poderia ajudar, trazendo essa visão sobre slow marketing. É por isso que cada vez mais eu reforço sobre o poder disso, de você construir um negócio nos seus termos e não estou falando que você não vai trabalhar e vai ficar milionário, não. Você conseguir construir dentro da sua expectativa, dentro do seu tempo, algo que seja sólido. E aí eu quero alinhar a expectativa, trazer você para a realidade, porque as pessoas que deram certo da noite para o dia, com certeza tiveram um background muito maior. Então, como assim? Às vezes um médico explodiu no digital, por exemplo. Só que, cara, o cara já é médico. O cara já tem uma reputação na carreira dele fora aqui da internet. E aí, quando ele começou a ter uma exposição maior aqui, é um negócio que fica muito mais fácil, certo? E a gente, como meros mortais, que está construindo nossa autoridade ao longo do tempo, leva mais tempo. E tá tudo bem. Então, qual que é a minha recomendação? Qual que é o melhor caminho para implementar o slow marketing? O primeiro passo é você entender que produzir conteúdo é sobre você trazer a sua perspectiva única sobre um problema e uma solução. Por isso que eu não acredito sobre mercado saturado. Eu acredito que existem perspectivas, visões e filosofias que já estão saturadas.
e tá tudo bem. Por quê? Eu estou me posicionando no mercado de negócios, marca pessoal e marketing, que é algo que tem muito conteúdo. Mas como que eu vou trazer essa abordagem de um formato único? Então, o primeiro passo de tudo, cara, estudar, sintetizar conteúdo e expor a sua opinião de forma clara, objetiva e que você leve as pessoas do ponto A ao ponto B. Eu quero que toda vez que alguém assista meu vídeo, ela expanda a consciência. Ela gere algum insight que faça sentido na vida dela. Porque senão vai ser um conteúdo de entretenimento. E aqui a proposta é trazer um conteúdo sério, um conteúdo que realmente faça sentido, que você consegue implementar no seu negócio. Então, estudar, primeiro passo. Criação de conteúdo. Ah, mas tem milhões de tipos de conteúdo. Cara, calma. Na minha visão, a criação de conteúdo ele é algo extremamente abstrato. Ah, não, eu vou construir um conteúdo topo, meio, fundo de funil. Eu já tenho um conteúdo aqui sobre isso. E para mim, ele é muito abstrato. Por quê? Um conteúdo topo de funil, ele pode ser um conteúdo topo de funil para algumas pessoas e pode ser fundo de funil para outras pessoas. Por quê? Consciência. Pode ser que uma pessoa tenha uma consciência muito menor que a outra. Então, essa estrutura de conteúdo topo, meio fundo, para mim é algo que faz sentido, mas para mim é mais uma embalagem bonita para vender um produto para você. Não que não funcione, tá? Só quero trazer a verdade e minha percepção sobre isso. Então, cria conteúdo. Não fica focado em, cara, não, agora eu vou criar um conteúdo topo, meio, fundo de funil. Por exemplo, esse tipo de conteúdo pode ser para algumas pessoas que seja muito básico. Falar, balela. Para alguns fala, cara, nossa, mas slow marketing, o que é isso? Como que funciona? Qual que é a estrutura, entende? Então, e eu gosto de falar que o slow marketing é uma filosofia de vida. Você começa a levar isso para todas as áreas da sua vida. Mas a gente já fala um pouco disso. Terceiro passo, construção de audiência. E como você constrói a audiência? Na parte de construção de conteúdo. E aí, a partir dessas três engrenagens estão evoluindo, aí depois vem o processo de vendas. Não vou abordar aqui, mas essas são as três engrenagens que eu acredito que seja suficiente para a longo prazo você criar autoridade, mostrar sua marca pessoal e elevar a sua percepção de valor dentro do mercado, tá? Um ponto importante é que a gente precisa cada vez mais estar, analisar o mercado com o contraponto. Porque quando você vai contra alguma coisa, você se posiciona, por exemplo, eu vou contra sobre promessas agressivas. Você nunca vai ver eu tendo promessas agressivas em algum lugar, tá? Promessas faz parte do marketing, da estrutura, mas não faz sentido. Então, quando eu me posiciono contra isso, a minha percepção de valor fala, cara, não, como eu quero ser conhecido? O Gabriel é o cara do slow marketing, por exemplo. E esse negócio muito louco, depois que eu comecei a falar sobre isso, eu comecei a implementar isso na minha vida pessoal. Por exemplo, aqui eu comprei alguns cafés. Eu não vou entrar em detalhe nisso, mas só para vocês entenderem. Comprei, muito bom, recomendo por sinal. Não sou patrocinado por eles, mas esse é um café especial. E olha que engraçado, eu nem sabia disso, mas nesse café ele vem uma área de membros que é como se fosse um curso. E ele fala muito sobre o passo a passo de você realmente ter 10 minutos de apreciação do café. Então ali você pegar o café, só você o café, pesar o café, moer o café, aromatizar, cheirar, entender, né, as sensações, moer o café, sentir, colocar para fazer o café, sentir, tomar o café, focado só no café, sem trabalhar. Então eu fico aqui na frente na minha varanda e fico olhando a paisagem. Então, isso começa a trazer para as outras áreas da sua vida. E, cara, isso vem me fazendo tão bem, para mim, para o meu projeto, para o meu trabalho, para o meu relacionamento, para tudo. Então é isso. Realmente eu espero que você tenha gostado. Se inscreve aqui no canal, que eu te vejo no próximo vídeo.